Fala pessoal, tudo bem com vocês? Semanas atrás eu trouxe um vídeo aqui pro canal contando a história da última vez em que nós vimos o trio Prost, Piquet e Senna juntos em cima de um pódio, no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1991. Então, para complementar esse assunto que eu trouxe semanas atrás, eu resolvi trazer hoje a história da primeira vez em que nós vimos esse trio juntos em cima de um pódio. E foi também exatamente essa vez em que Piquet e Senna subiam juntos em cima de um pódio na história da Fórmula 1, no Grande Prêmio da Itália de 1985. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da Itália de 1985 era a 12ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 8 de setembro de 1985, disputado no lendário Circuito de Monza. Nesse momento do campeonato nós entrávamos na reta final da temporada, e tínhamos até então uma disputa acirrada pela liderança da tabela do Mundial, entre o francês Alain Prost, que corria pela McLaren, e o italiano Michele Alboreto, que corria pela Ferrari. O Prost liderava a tabela do Mundial com 56 pontos conquistados até então, e o Michele Alboreto vinha logo atrás, com 3 pontos a menos. O Alboreto tinha 53 pontos. Era certo que o título mundial seria definido ali nas últimas 5 etapas da temporada, e ficaria entre um desses dois pilotos, com Prost ou com Alboreto. E esse Grande Prêmio da Itália era decisivo para as pretensões dos dois pilotos. Quem saísse dali com um bom resultado daria um passo muito importante rumo ao título. E ali na temporada de 1985 nós tínhamos dois brasileiros nas pistas: Nelson Piquet, que corria pela Brabham, e Ayrton Senna, correndo pela Lotus. Os dois iam fazendo uma temporada de certa forma complicada até aquele momento. O Senna tinha vencido uma prova até então, ainda no início do campeonato, o Grande Prêmio de Portugal, mas tirando essa vitória, a primeira metade do campeonato do Senna tinha sido desastrosa. Nas primeiras 9 corridas do ano, o Senna tinha 5 abandonos e só tinha somado pontos na sua vitória em Estoril. Não tinha somado mais nenhum ponto até a 9ª prova. As coisas começaram a melhorar para o Senna a partir da 10ª etapa, onde ele consegue emendar 2 pódios em sequência, com um 2º lugar no Grande Prêmio da Áustria e um 3º lugar no Grande Prêmio da Holanda. Com essa melhora ali, um pouco antes do Grande Prêmio da Itália, o Senna até dá um salto na tabela do Mundial e pula para a 4ª posição, somando um total de 19 pontos. Mas mesmo assim, o Senna ainda ficava 11 pontos atrás do seu companheiro de equipe, o italiano Hélio De Angelis, que ali naquele momento do campeonato tinha um total de 30 pontos conquistados e era o 3º colocado no campeonato mundial. O De Angelis só estava atrás do Prost e do Alboreto, que disputavam palmo a palmo o título mundial. O Nelson Piquet também vinha sofrendo bastante naquela temporada, principalmente com a quantidade de abandonos. O carro da Brabham, ali de 1985, era um carro potente, mas era um carro pouco confiável. Quebrava demais. O Piquet tinha conseguido conquistar uma vitória também, assim como o Senna. O Piquet venceu o Grande Prêmio da França, mas tinha um total de 13 pontos conquistados até aquele momento. Ficava na metade de cima da tabela de classificação, mas muito longe dos líderes. Nos treinos classificatórios para o Grande Prêmio da Itália de 1985, circuito de Monza lotado, a torcida italiana esperando ver um bom desempenho do Michele Alboreto com a Ferrari e uma briga forte entre Ferrari e McLaren pelas primeiras posições na corrida, mas nada disso aconteceu. As equipes postulantes ao título mundial não tiveram chances de chegar perto da primeira fila. O brasileiro Ayrton Senna, assim como ele já vinha fazendo na maior parte da temporada, conquista a pole position. Se aquele carro da Lotus não era tão bom para a corrida, para a volta de classificação ele funcionava bem, e o Senna sabia usar isso como ninguém. Pole position do Senna, com o finlandês Keke Rosberg da Williams ao seu lado, na 2ª posição. Na segunda fila nós tínhamos outro carro da Williams, com o inglês Nigel Mansell, e o brasileiro Nelson Piquet, colocando a Brabham na 4ª posição. O Prost conseguiu colocar sua McLaren na 5ª posição, abrindo a 3ª fila, e o Alboreto, que disputava o título com o Prost, conseguiu alinhar na 7ª posição, logo atrás do Prost. E o Alboreto não vinha conseguindo render bem no decorrer de todo o final de semana, para a decepção dos italianos que lotavam o circuito de Monza. No decorrer dos treinos e após definida a classificação para o grid de largada, a possibilidade de uma vitória da Ferrari ia ficando distante. Enquanto isso, a McLaren, mesmo não estando largando lá na frente, impressionava demais
demais no seu ritmo de corrida. No warm-up no domingo pela manhã não teve para ninguém. A McLaren foi muito melhor do que todas as outras equipes. Em condições de corrida, com um tanque cheio, carro pesado, os motores Porsche da equipe britânica conseguiam se impor de uma forma impressionante. E aí já começava a se imaginar que dentro da normalidade teríamos uma vitória do francês Alain Prost. Foi neste final de semana do Grande Prêmio da Itália de 1985 que o Piquet confirmava a sua saída da Brabham e a ida para a equipe Williams para correr a partir de 1986. Era o encerramento da parceria do brasileiro com a Brabham, que tinha durado mais de 7 anos, tinha rendido muitas vitórias e 2 títulos mundiais. E ali naquele momento, para o Nelson Piquet, restava tentar manter um bom ritmo durante o Grande Prêmio da Itália, manter o carro inteiro até o final da corrida e chegar dentro da zona de pontuação, o mais acima possível dentro das posições, para já ir iniciando essa despedida da Brabham com um bom resultado. O Senna corria pela primeira vez no circuito de Monza. Ele não tinha corrido o Grande Prêmio da Itália de 1984 por ter sido barrado pela Toleman naquela ocasião, após ter vazado dias antes que o Senna tinha assinado um contrato com a Lotus para correr a partir de 1985. A Toleman, como punição ao Senna por ter assinado o contrato com outra equipe e supostamente não ter informado eles, deixou o Senna de fora do Grande Prêmio da Itália de 1984. Então o Senna já esperava uma prova complicada. Ele conhecia bem menos o circuito do que todos os seus concorrentes ali da frente, e ele sabia que com as condições da Lotus para ritmo de corrida e para aquelas condições de pista onde a potência e a durabilidade do motor são muito importantes, seria difícil buscar uma vitória, principalmente se as McLarens estivessem no páreo. E é dessa forma que nós temos a largada para 51 voltas do Grande Prêmio da Itália de 1985. O Keke Rosberg, que largou na segunda posição, larga melhor do que o Senna, consegue cruzar a reta de Monza alinhado ao lado do carro da Lotus e toma a ponta na corrida antes da freada da primeira variante, tanto que o Senna chega a dar uma escapada na pista, tentando segurar a posição. Chega até a perder o ritmo do carro após essa saída da pista e perde também a segunda posição pro Nigel Mansell. O Piquet também acabou se dando mal ali na largada e acabou caindo para sétimo. Quem acabou se dando bem foi o Prost, que subiu para quarto, e o Michele Alboreto, que também acabou subindo uma posição com essa queda do Piquet. O Alboreto acabou subindo para sexto. Na primeira passagem pela linha de chegada nós estávamos exatamente nessa forma. Keke Rosberg em primeiro, com Nigel Mansell em segundo, Ayrton Senna em terceiro, Alain Prost em quarto, Hélio De Angelis em quinto, Michele Alboreto em sexto e Nelson Piquet em sétimo. O Rosberg e o Mansell vão conseguindo abrir na ponta do pelotão, enquanto o Senna ia começando a tomar pressão do Prost. Logo a partir da segunda volta, o francês já começava a ameaçar a terceira posição do brasileiro. Na abertura da terceira volta, o Prost passa pelo Senna e assume a terceira posição. E aí o Senna em quarto já começava a tomar pressão do seu companheiro de equipe, do Hélio De Angelis, que vinha em quinto. Uma volta depois, já na volta 4, o Mansell fica lento na pista, com problemas na sua Williams, e vai perdendo várias posições na corrida. Ia ficando complicada a situação do Mansell na prova. E logo depois, na abertura da volta 5, o De Angelis passa pelo Senna e assume a quarta posição. E o Alboreto e o Piquet, que vinham mais atrás, já começavam a se aproximar do Senna também. Para quem observava de fora, parecia que o Senna vinha tendo problemas no carro ali naquele momento. O ritmo dele era bem inferior aos demais carros ali da frente. Ele tinha tido problemas já no warm-up pela manhã, problemas na injeção do motor Renault, e teve também aquela saída de pista ainda no início da prova, que poderia ter avariado alguma coisa no carro e estava comprometendo o desempenho dele ali naquele momento. Na volta 6, o Piquet vai para cima do Michele Alboreto e faz a ultrapassagem, tomando a quinta posição do italiano. E aí, para vocês terem uma ideia de como rendia bem o carro da McLaren para essa corrida, quando chegávamos na volta 8 da corrida, o austríaco Niki Lauda, companheiro do Prost na McLaren, que acabou tendo muitos problemas nos treinos classificatórios e alinhou apenas na 16ª posição no grid de largada, já era o 7º colocado. Em 8 voltas, saiu de 16º, já era o 7º, e ele já ia se aproximando do pelotão da frente. Passando pela volta 10, o Lauda passa pelo Alboreto e assume a 6ª posição. Ele já estava logo atrás do Piquet e do Senna. Na volta 12, o Nelson Piquet entra nos boxes para fazer uma troca de pneus. Uma troca bem precoce. Ficava muito claro que o Piquet ia para uma estratégia muito diferente dos demais pilotos da pista. Após essa parada, o Piquet retorna para a corrida na 12ª posição. Na 15ª volta, o Lauda passa pelo Senna e assume a 4ª posição. Nesse momento da corrida, passando da 15ª volta, nós tínhamos o Keke Rosberg
Rosberg na liderança, com o Prost em segundo, em torno de 10 segundos atrás do Rosberg, o De Angelis em terceiro, o Niki Lauda em quarto, o Senna em quinto e o Alboreto em sexto. E o Piquet já vinha na nona posição, já vinha andando muito após fazer a troca de pneus. Fechando a volta 17, o Lauda passa pelo De Angelis e vai para terceiro. Tava impossível o Niki Lauda no Grande Prêmio da Itália de 1985. E aí as coisas se acomodaram daquela forma por um bom tempo. Por várias voltas nós ficamos nessa mesma configuração de posições. Rosberg, Prost, Lauda, De Angelis, Senna e Alboreto, com o Piquet mais atrás, na nona posição, já tendo feito uma troca de pneus. E as distâncias entre os pilotos não iam mudando muito. Ninguém ia se aproximando ou se distanciando de ninguém. Tava todo mundo andando exatamente no mesmo ritmo, tirando o Piquet, que vinha mais rápido lá de trás por estar com pneus novos. Passando da volta 25, basicamente metade da corrida, o Prost começava a tirar a diferença que o Rosberg tinha aberto na liderança. E o Senna começava a se aproximar do De Angelis. Na volta 26, o Niki Lauda vai para os boxes com o bico da sua McLaren avariado. Fazia uma corrida espetacular o austríaco naquele momento, mas acabou se enroscando com alguém, quebrou a asa dianteira e aí as coisas se complicaram de vez. O Lauda acabaria retornando para a pista já uma volta atrás do líder após trocar o bico da McLaren. Uma volta depois, para o italiano Michele Alboreto para fazer a sua troca de pneus. E aí o Piquet subia para a sétima posição. Logo em seguida, o Keke Rosberg também faz a sua parada. E aí o Prost assume a liderança da corrida com o Rosberg vindo em segundo. Chegando na volta 30, o Senna passa pelo De Angelis e assume a terceira posição. Logo em seguida, o Piquet passa pelo Mark Surer, que era seu companheiro de equipe na Brabham, e sobe para sexto. Já voltava a integrar a zona de pontuação o Nelson Piquet. E o Keke Rosberg começava a tirar bastante a diferença que o Prost tinha na liderança. O Rosberg já tinha feito troca de pneus e o Prost ainda não. Na volta 34, o Piquet passa pelo Stefan Johansson, da Ferrari, e sobe para a quinta posição. Passando da volta 35, nós tínhamos o Prost em primeiro, o Rosberg em segundo, o Senna em terceiro, o De Angelis em quarto, o Piquet em quinto, e o Stefan Johansson era o sexto colocado. O Michele Alboreto, que era o concorrente do Prost na briga pelo título mundial, vinha ficando fora da zona de pontuação. E mesmo após ter feito a troca de pneus, estar com pneus novos em cima da Ferrari, ele não conseguia melhorar o ritmo. Ele não ia conseguindo se aproximar do pelotão da frente. Chegando na volta 40, o De Angelis começa a diminuir bastante o ritmo na pista. Era visível que o italiano ia tendo problemas na sua Lotus. E aí o Piquet passa pelo De Angelis e sobe para a quarta posição. Na volta 40, o Keke Rosberg passa pelo Alain Prost e assume novamente a liderança do Grande Prêmio da Itália. Já ficava claro que o Prost tentaria chegar até o final da prova sem fazer troca de pneus e aí ele não teria mais chances de buscar o Rosberg na pista até o final da corrida. Na volta 41, o Piquet encosta no Senna e os dois brasileiros fazem uma bela briga pela terceira posição da corrida. E briga boa mesmo, briga de bater roda. Podemos considerar que esse foi o primeiro duelo dos dois maiores campeões brasileiros em uma disputa por posição na pista. Mas a briga não durou muito tempo. Na volta 42, o Piquet passa pelo Senna e assume a terceira posição. E a partir daí nós íamos nos encaminhando para o final da corrida. E quando tudo parecia definido, faltando pouco mais de 5 voltas para o término da prova, o Keke Rosberg entra nos boxes com o motor da sua Williams fumando. Tava soltando muita fumaça o motor Honda da Williams. Era fim de prova para o finlandês que se encaminhava para a vitória no Grande Prêmio da Itália de 85. Com esse abandono do Rosberg, o Prost volta para a liderança, o Piquet sobe para a segunda posição e o Ayrton Senna sobe para terceiro. E aí dessa forma nós fechamos as 51 voltas do Grande Prêmio da Itália de 1985 no circuito de Monza. Prost em primeiro, Piquet em segundo, Senna terceiro. Era a primeira vez na história da Fórmula 1 que Senna e Piquet subiam juntos a um pódio. E também a primeira vez que o trio Prost, Piquet e Senna integravam um pódio na Fórmula 1. Formação que se repetiria apenas 6 vezes no decorrer da história.